Se você já segue aqui a gente no Mente de Concurseiro há algum tempo, você já deve saber que tanto eu quanto o Diego, a gente começou a estudar e para concurso contando com a sorte, especialmente porque a gente não tinha base nenhuma de estudo. Mas com o tempo a gente foi vendo que sorte passa muito longe de quem quer ser aprovado aí para concursos públicos. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre 5 coisas que você precisa fazer para conseguir passar em concursos públicos sem depender de sorte. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, a gente criou o site mentedeconcurseiro.com e esse canal para conseguir ajudar aí o maior número de pessoas a alcançarem o sonho da aprovação em concursos públicos, especialmente concursos públicos de nível médio que cobram direito e concursos de técnico judiciário aí dos tribunais federais. E hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre 5 passos que você precisa seguir aí para não depender de sorte para ser aprovado em concursos públicos. Mas antes da gente entrar aqui nesse assunto, já vou pedir para você deixar o seu curtir aqui embaixo, você se inscrever no canal e ativar aquele sininho também para receber todas as notificações aqui de vídeos novos ou de novidades que a gente colocar por aqui, beleza? Então, dito isso, bora começar. E a primeira coisa que você precisa saber aí, o que você precisa fazer para não depender de sorte aí na hora de passar, né, em concurso público, de ser aprovado, é ter um objetivo claro em mente. Porque é muito comum, ainda mais na nossa cultura aqui no Brasil, né? Isso acontece muito, você deve ver. Já deve ter passado até por isso, por exemplo. Saiu um concurso do Banco do Brasil, aí vem alguém ali, vem uma tia, vem seu pai, vem sua mãe e fala assim, saiu o concurso do banco, vai lá, faz a inscrição. Aí tu vai lá, faz a inscrição. Poxa, saiu o concurso da prefeitura. Aí você vai lá, faz a inscrição, tu faz aquele concurso, daqui a pouco, não, puxa, saiu o concurso do tribunal. Aí tu vai lá, faz a inscrição. Esse aí é o concurseiro eventual, aquele cara que vai fazendo tudo que é concurso, que alguém indica para ele, faz, tipo, fala se saiu tal prova, ele vai lá, faz aquela inscrição. Se estudar, ele dá uma lida ali em alguma apostila qualquer que ele comprou numa banca e assim vai saindo. Aí, esse é aquele concurseiro que tá ali de vez em quando e tal, concurseiro eventual mesmo. Aí você tem aquele concurseiro metralhador, o cara que até tenta se dedicar, mas ele, de fato, vai fazendo todos esses concursos também. Se é o concurso da Caixa Econômica, ele vai lá fazer. Se é o concurso de fiscal, o cara vai lá fazer. Se é o concurso do tribunal, o cara vai lá fazer. Sei lá, todo concurso que sai, a pessoa vai lá e tenta fazer aquele concurso. Qual que é o problema disso? Quando a gente já falou disso por aqui, mas se você está fazendo uma prova para o Banco do Brasil e, de repente, você vai fazer uma prova para tribunal, em um vai cair muito matérias de exatas, no outro vai cair muito matéria de humanas. Então, são estudos diferentes, são raciocínios diferentes, são matérias diferentes. Então, você vai perder muito tempo ali estudando para uma matéria, aí passou aquele concurso, você vai mudar drasticamente para outra. Então, no final das contas, você vai esfriando aquele conhecimento anterior que você teve e você não vai ter tempo direito para se aprofundar nesse conhecimento novo que você precisa para aquele concurso. Então, no final das contas, você não vai ficar bom em nenhum tópico daqueles, em nenhum daqueles concursos e a chance de você não passar em nenhum dos dois, ela é de praticamente 100%. Então, o que que você precisa fazer? Você realmente precisa escolher um tipo de concurso em especial, você precisa definir um objetivo claro. A gente aqui, como eu até falo sempre na introdução dos vídeos, a gente recomenda concursos públicos de nível médio que cobrem conhecimentos de direito e os concursos de técnico judiciário aí dos tribunais federais, que atualmente, pelo menos por enquanto, ainda estão exigindo aí nível superior. Espero que isso mude, porque tem aí até um vídeo que o Diego comentou sobre o assunto, depois vale a pena ver, porque parece que o Ministério Público entrou aí com uma ação, então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas por hora, exige nível superior genérico, então você não precisa ser formado em direito, pode ser qualquer formação superior. Mas o que que acontece? Esses concursos, as matérias deles são muito parecidas. Então, você tem ali português, você tem informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e outras matérias de direito. Então, o que que acontece? A cada concurso que você vai fazendo, você vai ficando cada vez melhor nessas matérias, porque elas são iguais. Então, ainda que você esteja no seu primeiro concurso, então, assim, primeiro concurso você estudou,
e você, por acaso, não conseguiu passar ainda, mas no segundo concurso você vai estar revisitando aquelas matérias, então você vai estar ficando cada vez melhor naquelas matérias em especial, e nas matérias que são novas, que não tinham no concurso anterior, apesar de elas serem diferentes, a linha de raciocínio do estudo, ela ainda é parecida. Então, você vai ter mais facilidade para conseguir aprender essas matérias novas. E o que que acontece também? Você fez o estudo do primeiro concurso, caiu matéria específica ali X, Y, Z. No segundo concurso, não caiu exatamente essas matérias, mas no terceiro concurso, vai cair uma matéria que é parecida com aquela do primeiro. Então, você vai relembrar. Então, você vai estar sempre estudando as mesmas matérias. Vai chegar um momento que você já vai ter visto praticamente tudo. O que você não tiver visto, você já vai ter a manha ali de aprender. E você passar em um concurso vai ser basicamente inevitável. Você não vai conseguir evitar, nem que você queira, você passar no concurso, você conseguir a sua aprovação. A única coisa que você precisa é, de fato, não desistir ali no meio do caminho. Você não desistindo, e a gente vai chegar lá aí, depois vai ter um dos passos aqui que vai ter um pouquinho a ver com isso aqui. Você não desistindo, você vai ser aprovado. Não tem jeito. Mas o negócio é você realmente definir um objetivo claro. E ainda tem uma outra coisa, uma vantagem desses concursos, como a gente sempre fala aqui. Por que que a gente recomenda esse tipo de concurso? Primeiro, por esse motivo que eu falei da gente virar um especialista, né, nesse assunto. A outra coisa é que concurso dessa natureza, concurso dessa categoria, sai o tempo todo. Tem toda hora. Então, assim, você acabou de fazer, por exemplo, uma prova do TJ de São Paulo. Então, assim, logo em seguida vai sair um outro TJ de um outro estado. Então, se você está, ainda mais se você está disposto a fazer prova pelo país inteiro, então, assim, não vai faltar prova para você nunca. Então, você fez TJ de São Paulo, e daqui a pouco você vai estar fazendo, por exemplo, o TJ Piauí, TJ Pará, ou então TJ Mato Grosso do Sul, TJ Rio Grande do Sul, TJ Rio de Janeiro, enfim. TJ pelo país inteiro, vai ter sempre um TJ ali para você fazer. A mesma coisa com o Ministério Público Estadual, vai ter sempre algum Ministério Público do Estado para sair também. INSS, concursos federais, TRT do Rio, TRT de São Paulo, TRT do país inteiro. Então, assim, você vai ter sempre algum concurso saindo. E qual que é outra vantagem disso? Porque isso ajuda a gente até a diminuir um pouco a nossa ansiedade. Então, vamos supor, você quando está estudando, você fica sempre depositando muita esperança no concurso que você está estudando. E não tem nada de errado com isso. O negócio é, você não pode tratar aquele concurso como se fosse assim, um tudo ou nada. Se eu não passar nesse concurso, está tudo perdido. Não. Por quê? Uma vez que você fez um concurso e você não passou, não tem problema. Aquele conhecimento que você adquiriu para aquele concurso vai te ajudar para o próximo. Vai ter sempre algum concurso ali na tua frente que você vai ter oportunidade de passar aí. Você sabendo disso, você escolhendo um tipo de concurso, você sabendo disso, que vai ter sempre um outro concurso logo ali na frente para você fazer, isso pode diminuir aí a sua ansiedade na hora que você estiver estudando. Por isso que você definir um objetivo claro é uma vantagem aí para você não depender de sorte, né, quando você estiver estudando para concursos públicos. E o tipo de concurso que a gente recomenda aqui são realmente esses concursos de nível médio que cobram direito, e os concursos aí de técnico judiciário, até para você ter essa gama ampla aí de concursos para você prestar e você está sempre acumulando cada vez mais conhecimento e também não ficar dependendo única e exclusivamente de um concurso, então de poucos concursos. Você vai ter sempre aí um leque grande de concurso que você está prestando, e isso vai também diminuir a sua ansiedade, beleza? Então, de fato, a primeira coisa que você precisa fazer é definir um objetivo claro para você não depender de sorte. Qual que é a segunda coisa que você precisa fazer para não depender de sorte para passar em concurso público? É você criar um cronograma de estudos que seja realista para você. Isso vai linkar depois com o terceiro passo nosso aqui. Então, vamos lá. Você vai ter que criar seu cronograma. O que que você vai fazer? Você passa ali, às vezes, algumas semanas, um mês que seja, analisando drasticamente, friamente, sua rotina. Você vai analisar tintim por tintim, detalhe por detalhe da sua rotina, cada buraquinho que você tem ali de tempo, cada coisa que você costuma fazer. Vai anotando tudo isso. E depois você vai colocando, ele vai encaixando o seu tempo de estudo nos tempos livres ali que você tem. Então, o que que você faz? Você anotou a tua rotina? Então, primeiro você vê, tá? O que que aqui da minha rotina não me acrescenta em nada, assim, não me diverte muito, ou então não acrescenta em nada para a minha vida, não agrega, que eu posso eliminar. E isso aqui não vai me fazer falta. Então, você elimina isso e coloca tempo de estudo no lugar. O que que eu posso, às vezes, alterar que vai favorecer meus estudos? Você tem que pensar ali
tudo que pode favorecer ou melhorar os seus estudos depois que você analisa a sua rotina. Então, por exemplo, coisas que você pode eliminar da sua vida para colocar estudo no lugar, você faz. Coisas que às vezes você pode, às vezes, sei lá, demora um X tempo para fazer isso aqui, mas preciso de tudo isso? Acho que não. Então, já consegue diminuir um tempo e colocar ali algum tempo de estudo. Ou então você já tem outros tempos livres ali que você achou enquanto estava analisando ali a sua rotina. Depois que você fez essa análise, então, tudo que você puder converter em tempo de estudo, você converte. Tudo que você puder encaixar ali em tempo de estudo, você coloca, mas fazendo isso de uma forma que seja realista, de uma forma que você vai conseguir cumprir. Não adianta você colocar também um cronograma ali de 8 horas. Você começou a estudar agora e você não está acostumado a estudar. Não adianta você colocar um cronograma de 8 horas que você não vai conseguir cumprir. Pode ser até que nos primeiros dias, com a adrenalina ali, com você animado, empolgado, com tudo você consiga, mas você não vai conseguir sustentar isso no longo prazo. E se você conseguir pouco tempo no início, não tem problema. A gente sempre fala que eu e o Diego e o nosso grupo de estudo, de uma forma geral, a gente nunca foi acostumado a estudar. A gente sempre foi aqueles alunos assim, na média para baixo, sabe? E aquele tipo de gente que nunca estudava de forma regular. A gente só estudava, decorava as coisas em vésperas de prova. Então, quando a gente foi começar a estudar para concurso público, a gente não tinha esse hábito, então a gente não conseguia mesmo de fato sentar e estudar. Para você ter uma noção, a gente começou a estudar, a gente determinou ali 30 minutos para a gente começar a estudar. E quando a gente determinou 30 minutos, não foi por falta de noção mesmo, porque a gente achava, sinceramente, que aquilo ali era suficiente. Por quê? Porque na nossa experiência, como a gente nem sequer era acostumado a estudar, a gente não estudava todo dia, se você estava estudando todo dia 30 minutos, nossa, pô, maravilha, isso aqui é o suficiente para ser aprovado em concurso. Então, era uma falta de noção plena, era uma ignorância no sentido mais puro da palavra mesmo. Só que, apesar da gente ter determinado ali 30 minutos, a gente não conseguia nem fazer isso. Normalmente, o que acontecia era que a gente ficava ali uns 15 minutinhos estudando, aí depois de 15 minutos, nossa cabeça ali já estava dispersa, a gente estava conversando e tal, e quando a gente vinha, a gente já estava fazendo outras coisas e era isso. Então, de fato, no início, a gente começou com 15 minutos de estudo. Só que eram 15 minutos que a gente fazia todo dia. Então, esses 15 minutos, de cara, assim, se eu falo isso aqui para você, pode parecer besteira. Por que que eu vou fazer 15 minutos? Só que aqueles 15 minutos que a gente começou a fazer ali serviu para pelo menos a gente criar um hábito. Daqueles 15 minutos, a gente conseguiu aumentar para 30. Dos 30, a gente conseguiu aumentar para 1 hora, para 1 hora e meia, para 2 horas. E por aí vai, sabe? A gente foi conseguindo aumentar até chegar ali na nossa melhor forma, né? Então, o que que eu recomendo? Uma vez que você fez o mapeamento ali dos seus estudos, de cara, você vê assim, tá, tu precisa ser sincero com você. Tu pensa assim, ó, tô começando agora, nunca consegui estudar na vida, nunca tive esse hábito. Então, vamos lá. O que que eu sinceramente acho que eu vou conseguir cumprir aqui, sabe, no início dos meus estudos? Ah, são 3 horas. São 3 horas que você acha que você vai conseguir cumprir, então bota 1 hora e meia ali. Sabe? Porque qual que é o objetivo inicial? O objetivo inicial é você conseguir manter o hábito dos estudos. Uma vez que você conseguiu manter esse hábito dos estudos, você se acostumou de fato, você está conseguindo fazer aquilo ali sem sacrifício, você vai aumentando. Porque assim, você precisa criar esse cronograma realista no início para você conseguir criar o hábito ali dos estudos para poder depois você aumentar esse cronograma ali aos pouquinhos. Então, além de ser realista, outra coisa que você precisa fazer no seu cronograma de estudos, que é essencial, é você ser específico no seu cronograma. O que eu quero dizer com ser específico? Você vai botar ali 1 hora e meia. Então, vamos supor que nesse primeiro momento você vai estudar uma matéria só por dia. Então, você, no seu cronograma, você vai ser ultra específico no que você vai fazer. Então, vamos supor ali que você vai botar 30, 30, 30. 30 minutos para teoria, 30 minutos ali para fazer exercício, 15 minutos para eu revisar e 15 minutos para eu produzir meu material de revisão. Por exemplo, você tem que ser específico. Aí, nesses 30 minutos, você não vai colocar, por exemplo, só direito constitucional. Você vai botar o tópico de direito constitucional que você vai estudar. Você precisa ser ultra específico e realista, como eu disse. E por que ser realista? Porque aí a gente vai para o próximo passo, que é que para você não depender de sorte, né, para estudar e para concurso e ser aprovado, que seria você manter a constância nos estudos, você ter o seu estudo ali de forma consistente, de forma diária. E isso é o que vai te fazer ser aprovado. Por isso que eu estou falando para você fazer o seu cronograma de uma forma que seja realista, de uma forma que você de fato vá conseguir cumprir. Então, assim, se você de cara acha que consegue aguentar, como eu falei, 3 horas, começa então com 1 hora e meia, se certifica de você conseguir fazer aquilo ali
todos os dias. Uma vez que você já se acostumou, você vai aumentando ali aos poucos até chegar no máximo, né, que você consegue chegar, de forma ali que você não deixe a sua vida sacrificante também, sabe? De forma que você consiga aí equilibrar o seu tempo de estudos com o seu tempo de lazer. Por quê? Porque a gente vai ter que manter aqui os nossos estudos por um longo prazo. Estudo para concurso não é um caminho de curto prazo, como muita gente fala por aí. Não é aquela coisa assim, 6 meses e passei. Isso é exceção. Você vai manter isso aqui por um tempinho. Então, assim, uma vez que você vai precisar manter, né, esses estudos aí por um determinado período de tempo, é essencial que você consiga estudar ali de forma que não seja sacrificante para você, justamente para você manter essa constância nos estudos. Vai ser a constância nos estudos que vai transformar os seus estudos num hábito, o que vai fazer com que você consiga estudar ali de forma que não seja sacrificante para você, e assim você alcançar ali a sua aprovação. Porque se você não desistir, até como eu falei lá no início, se você continuar estudando com constância, você vai adquirindo cada vez mais conhecimento, e como as matérias elas são parecidas ali entre os concursos, você vai ficando cada vez melhor. Em algum momento é inevitável, assim, não digo que é provável, que é o que provavelmente vai. Não, é inevitável que você seja aprovado em concurso público. É só você manter ali a sua constância nos estudos, você ser consistente nos seus estudos. Isso é essencial, é a alma ali do estudo para concurso. Então, se você consegue manter ali 2 horas de estudo consistente e de estudo com técnica, isso vai valer muito mais do que você ficar estudando ali 8 horas de qualquer jeito. Então, se você, por exemplo, está ali estudando 2 horas todo dia, fazendo do jeito que a gente falou até agora, por exemplo, você escolheu um concurso, você está estudando para aquelas matérias ali que são em comum para esses concursos, você montou um cronograma de estudos que você sabe exatamente o que você vai estudar ali todos os dias e você está estudando usando técnicas de estudo aí que funcionem para você, técnicas que sejam adaptáveis à sua realidade, à sua condição aí de vida e tudo mais, você vai passar de uma forma, às vezes, mais eficiente, de uma forma mais tranquila do que quem tem 8 horas aí para estudar e está estudando de qualquer jeito. Então, mais vale você estudar 2 horas com constância do que você estudar 8 horas com um período de tempo, daqui a pouco você não está aguentando mais, porque você não está fazendo mais nada da vida e você vai desistir de estudar. Então, você tem que ser realista. Lógico, o objetivo é a gente estudar o máximo que a gente conseguir, de forma que isso não atrapalhe a nossa vida, que a gente consiga manter os nossos estudos aí com constância. Então, vale a sua reflexão para você ser de fato sincera, você ser sincero com você, para você ver aí quando que você está exagerando para mais e quando que você está exagerando para menos, porque existem essas duas possibilidades, né? Das vezes a gente se empolgar e colocar uma quantidade de estudos maior do que a gente consegue aguentar. Por outro lado, também existe aquilo da gente pensar assim, não, eu preciso, você usar isso, até que eu estou falando aqui da gente precisar equilibrar, né, os nossos estudos com o lazer, e você acabar mentindo para você em alguma medida e usar isso como desculpa para você deixar de estudar por um tempo que você poderia estar estudando, como uma desculpa, não, eu preciso do lazer aqui também, mas se você fosse parar para ser muito honesto com você, daria para você estar estudando e ainda assim ter um outro momento de lazer ali em algum outro período. Então, assim, é necessário você ser realmente bem honesto com você e só você vai poder responder nessas questões. Então, isso também é um exercício de treinamento para você saber se você não está exagerando nem para um lado e nem para o outro. O equilíbrio realmente aqui, sincero, dentro desse contexto é essencial aí para a gente manter, né, a nossa constância aí nos estudos. E beleza, dito isso, esse foi o terceiro passo. Qual que seria o quarto passo para a gente conseguir passar em concurso e ser aprovado sem depender de sorte? Seria a gente fazer revisões aí de forma inteligente. Como a gente sempre fala aqui, se você não revisou, você não estudou. Então, o que que você vai fazer? Você está estudando ali para os seus concursos, você está vendo sua teoria, você está ali fazendo seus exercícios e tal, você também vai precisar montar o seu material de revisão. Aí seja por meio de resumos, então você fez ali o seu estudo, então você vai resumir as coisas ali que você estudou naquele dia. Você pode fazer mapas mentais, então você acabou de estudar um determinado tópico, você faz um mapa mental sobre aquele assunto, ou então você vai fazer grifos de forma inteligente, não é fazer grifo de qualquer jeito não, tá? Assim, que muita gente vai fazendo grifo ali de qualquer forma e tal,
depois nunca mais ler aquilo, não. Você tem que fazer grifo do jeito certo. Então, assim, se você fizer o grifo do jeito certo, se você fizer seus resumos, se você fizer seus mapas mentais, aquilo ali vai ser o seu material de revisão e você vai precisar revisar de forma constante as coisas que você está estudando. Então, se você, por exemplo, estudou uma coisa hoje, no dia seguinte você revisa, aí chegar no final de semana, você dá aquela revisada geral em tudo que você viu ali ao longo da semana, no final do mês você revisa aquilo tudo de novo. Então, assim, você vai estar sempre revisando ali as coisas que você já estudou. E esses resumos, esses mapas mentais, esses grifos, eles vão servir para você revisitar todas aquelas matérias de uma forma que você consiga relembrar de tudo que você estudou de uma forma rápida, de uma forma que não vai tomar muito tempo ali dos seus estudos ou do seu dia. Então, assim, uma vez que você, vamos supor que você demorou 2 horas para ver uma teoria de uma matéria especial, o seu resumo ali, então aquelas 2 horas você vai conseguir olhar aquilo de novo em uns 10 minutinhos, porque todos os pontos-chave, todos os pontos centrais já estão dentro do seu resumo. Então, com aquele resumo, com aquele mapa mental, com aqueles grifos feitos de forma correta, você vai conseguir revisitar ali 2 horas de estudo em uns 10, 15 minutinhos. O objetivo é esse, você está sempre aí revendo e revisando sempre que você tiver uma oportunidade. Então, às vezes, você, até voltando para o cronograma de estudos, você encontrou ali um buraquinho de uns 10 minutinhos de tempo. 10 minutos não dá para fazer muita coisa, mas desculpa, nesses 10 minutinhos você pode usar, às vezes, para revisar alguma matéria. Então, você tem ali um resuminho que você fez de uma matéria que você deixa no seu celular. Então, naqueles 10 minutinhos que você tem, às vezes, em um intervalo entre uma coisa e outra, você usa aquilo ali para dar uma revisada, sabe? Poxa, todo dia eu tenho um trajeto de ônibus que eu faço, então eu vou no banco, vou no médico, enfim, tem alguma coisa que eu vou fazendo. Grava um áudio com esses seus resumos ali, tenta gravar um áudio explicando aqueles resumos, e você vai ouvindo esse áudio, você vai fazendo alguma coisa para você, sei lá, enquanto você está fazendo alguma coisa nesse contexto aí desses tempinhos mais curtos, ou então que você às vezes não tem como parar muito, você vai ouvindo esses áudios que você gravou para você revisar essas matérias que você viu. Então, sempre que tiver oportunidade, tenta dar uma revisada com esses materiais que você vai gravar, que você vai fazer, para você conseguir olhar aquela quantidade de matérias ali sem perder tanto tempo, entre aspas, ali, né? Quanto você perdeu, entre aspas, de novo, porque tempo de estudo nunca é tempo perdido, quando você estava estudando ali a teoria. Acho que deu para pegar a lógica mais ou menos da coisa, né? Então, revisar é essencial, vai ser o que vai fazer a gente conseguir transferir ali a matéria, né? Da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, beleza? E o quinto passo aí, para a gente conseguir passar em concurso sem depender de sorte, é você fazer questões de provas anteriores e simulados também. É o que a gente sempre fala também aqui. Se você não fez questões, você não estudou. Então, fazer questões de provas anteriores é essencial. A cada vez que você estudar a teoria de alguma coisa, você precisa fazer questões daquilo que você acabou de estudar. Isso desde o seu primeiro dia de estudos. Assim, se você tem medo de fazer questões, se você não gosta daquela sensação de estar errando, o único conselho que eu te dou é só vence esse medo e ou vai com medo mesmo e faz as questões. E você tem que ver, assim, quanto mais você errar no início, pode parecer assim, puxa, eu estou errando e tal, isso é ruim. Não é ruim, porque assim, a gente vê a teoria, mas a gente só consegue, de fato, saber como que aquela teoria ela é aplicada na prova de concurso quando a gente faz as questões. Então, conforme a gente for fazendo questões, a gente vai começando ali a conseguir transferir aquele raciocínio da teoria que a gente estudou para como aquilo é aplicado na prática. E aos poucos, conforme a gente vai errando, a gente vai conseguindo fazer essa linha de raciocínio para a gente conseguir acertar as questões de prova. Então, você só vai conseguir acertar as questões de fato na prática, fazendo os exercícios. Por isso que é essencial, desde o seu primeiro dia de estudos, você estar ali fazendo questões de prova, você está entendendo os porquês de ter errado, os porquês de ter acertado. Então, vamos supor, você acabou de estudar teoria, você vai lá, parte para os exercícios. Aí, uma vez que você fez os exercícios, você corrige. Então, você vê assim, tá, acertei essa aqui. Acertei? E eu sei porque acertei. Show de bola. Acertei, mas não tenho tanta certeza. Você vai lá para a teoria e vê, não, tá. Agora entendi. Tipo, então isso aqui está faltando a minha linha de raciocínio. Eu errei. Puxa, por que que eu errei? Você vai lá e volta para o seu material teórico e tenta ver o porquê de você ter errado. Conforme você vai fazendo isso, você vai aprendendo cada vez mais aquela matéria e vai conseguindo entender também como que aquela banca cobra aquela teoria que você estudou. Então, por isso que fazer prova de concurso é essencial. Você fazer prova de questões de provas anteriores, né? É essencial para você conseguir passar aí sem depender de sorte. Da mesma forma, você fazer simulados também da prova. Por quê?
Você vai passar, como a gente fala aqui, 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas que seja, sentado, fazendo ali uma prova com uma pressão ali na sua cabeça, num ambiente que você não está acostumado. Por isso que é essencial mesmo, assim, você de fato tentar na sua casa emular aquele ambiente da prova mesmo. Então, se a tua prova tem 5 horas, pelo menos, assim, se você conseguir fazer mais, melhor ainda, mas pelo menos uma vez por mês, tenta deixar ali seu ambiente o mais próximo possível do ambiente de prova. Você tenta imprimir um cartão resposta, usa caneta da mesma cor, exatamente como você vai usar. Bota um cronômetro ali para você fazer a prova no mesmo tempo que você vai fazer, para você não só ir acostumando o seu psicológico para toda essa dinâmica, sabe? Para você também treinar o seu corpo, você treinar sua mente, você saber ali o tempo médio, às vezes de forma até instintiva, que você vai ter que demorar ali para responder cada questão e tal, você vai pegando realmente esse macetinho, sabe? Esse feeling de você fazer a prova. Você só vai pegar esse feeling, você só vai melhorando conforme você for treinando de fato. Então, você fazer questões de provas anteriores e você fazer simulados são aí atitudes essenciais de fato para você não depender de sorte na hora de estar estudando aí para concurso público. Então, se você fizer esses 5 passos que a gente conversou aqui, você vai conseguir ser aprovado em concurso público, você vai conseguir a sua aprovação, você vai conseguir realizar aí todos os seus sonhos, isso sem depender de sorte. A sorte vai passar longe. Agora, logicamente, eu sei disso, eu sei que vai acontecer, de que assim que você for aprovado, vai ter alguém do seu círculo social, não sei quem vai ser, mas vai ter alguém que vai olhar para você e falar: caramba, hein? Que sorte que você deu, hein? Depois de todo sacrifício, depois de todo tempo que você está estudando, vai ter alguém que vai olhar para você e falar que você teve sorte. Disso eu não tenho dúvida. Mas você, aí no seu íntimo, e é isso que importa, né? Vai saber que sorte passou longe, que você teve estratégia, que você teve esforço, que teve muita força de vontade aí da sua parte e que você estudou muito e ralou muito para conseguir aí o seu cargo. Mas se você seguir esses 5 passos aí, eu prometo para você que você vai conseguir a sua aprovação, beleza? Então, acho que o que a gente tinha para conversar aqui nesse vídeo era isso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas aqui. Se você gostou, deixa aqui nos comentários qual dessas dicas aqui você gostou mais, se tinha alguma coisa que você já sabia, se tinha alguma coisa que você não sabia, e quais são outros tópicos que você gostaria de ver aqui no canal, que a gente conversasse sobre o assunto, beleza? Então, por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.